Olá, pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje, na aula de enfermagem em pediatria, iremos falar sobre as patologias mais comuns na infância. E quando falamos desse tema, basicamente, ele está relacionado com as patologias que pode advir desde o nascimento, que são as patologias congênitas ou genéticas, e pode também advir no decorrer ou até mesmo no processo de parto, por exemplo, que pode haver algum tipo de complicação e a partir daí a criança acabar tendo algum tipo de sequela que geraria um cuidado aí para um tempo prolongado e às vezes até para o resto da vida. E dentro dessa característica que nós temos das patologias em pediatria, uma das coisas que a gente não pode esquecer é que as patologias também podem estar relacionadas com a faixa etária. E também pode vir relacionado com o clima e alguns acidentes que possam ocorrer no meio desse percurso aí, quando falamos da saúde da criança. Bom, quando falamos das doenças genéticas, as mais comuns e que a gente ouve mais falar é a síndrome de Down, onde eu tenho a trissomia do cromossomo 21, ou seja, uma pessoa ela é formada de 46 cromossomos ou 23 pares. No par número 21, eu tenho uma esfera a mais, e ali eu tenho a síndrome de Down. Também a gente ouve falar sobre a síndrome de Edward, que é trissomia do 19, onde eu tenho também, dentro dessa característica, uma criança com microcefalia, com tetralogia de Fallot, ou seja, uma cardiopatia congênita muito importante, tem alteração na parte nucal também, e vai ter muitas variações no decorrer do corpo. É um corpinho geralmente mal formado, geralmente uma criança que também não sobrevive por muito tempo. A gente ouve falar também das crianças com microcefalia e hidrocefalia, que é um problema que pode acontecer por diversos motivos. Dentro dessa característica, o médico ele precisa fazer uma boa investigação para conseguir entender o que acabou acontecendo. Então, a palavra microcefalia significa que a criança ela não teve desenvolvimento do cérebro em si, e aí o cérebro ficou tão pequenininho que não consegue fazer com que essa criança ela aprenda e tenha toda a parte cognitiva igual uma criança que tem o cérebro desenvolvido dentro da sua idade gestacional. Já quando a gente fala da hidrocefalia, a gente tem um acúmulo de líquor na cavidade craniana, e esse líquido em excesso começa a comprimir o cérebro e ali pode ter crises convulsivas, ela pode ter também algum tipo de alteração motora e é algo que às vezes dá para resolver fazendo uma cirurgia, colocando uma válvula, né, que é a derivação cerebral interna, põe uma válvula na cabecinha, vai passar aqui por trás da orelha, vai descer no pescoço e esse líquido em excesso vai ser drenado no peritônio. A princípio, antes de eu conseguir fazer esse procedimento definitivo, eu faço a DVE, que é a derivação ventricular externa, e ali vou conseguir tirar um pouco da compressão intracraniana, para que esse cérebro ele não seja tão comprimido até a gente poder resolver. Só que o principal problema que a gente tem nas patologias infantis que geram cirurgia é o peso. Então, a idade gestacional é um fator fundamental. Quanto menor a criança, mais problemática a gente tem e o risco também é maior de complicações. Geralmente, os médicos optam por assistir a criança até ela completar aproximadamente 5 quilos, se for uma patologia assistível. Agora, se for uma patologia onde a criança corre risco iminente de morte, aí essa intervenção cirúrgica ela é feita logo após o parto, logo colhendo os exames, né? Os pais autorizando a cirurgia, e aí essa cirurgia ela já é feita. Depois dessas patologias, então, congênitas, nós temos as doenças sazonais, que é o segundo bloco aí de patologias que acabam acometendo crianças de diversas faixas etárias, principalmente as menores de 7 anos. E o que seria uma doença sazonal? Seriam doenças relacionadas a uma época do ano. Então, a gente já aprendeu isso em saúde pública e é importante a gente entender que a sazonalidade é um fator primordial para alguns tipos de doenças de época. Dentro das doenças de época, as crianças que são mais suscetíveis são aquelas que nasceram prematuras ou
nesse processo de nascimento, teve algum tipo de desconforto ou problema respiratório, que na maior parte das vezes é o que leva a criança à internação, são as complicações respiratórias. E se não for a complicação respiratória, geralmente está associada com as alergias, que é algo muito comum. E no caso do verão, está mais relacionado com as patologias gastrointestinais e de pele, por conta da época de férias, das brincadeiras de contato com outras crianças, de brincadeiras com os animais. E aí a gente tem essas crianças apresentando dermatites, fungos, tem crianças apresentando asma, bronquite, tosse alérgica, rinite, sinusite. E quanto menorzinha a criança, às vezes é mais difícil de diagnosticar, porque às vezes a criança ela não consegue nos ajudar a localizar. Quando a criança ela é maior, ela consegue falar, olha, dói aqui, sinto aqui, assim. A gente consegue, conversando com a criança, tentando criar um vínculo ali, brevemente, para a gente conseguir descobrir, ok. Agora, quando a criança é muito pequenininha, não tem como, a gente tem que ter um senso de observação muito grande para a gente conseguir entender aonde está o problema e correr para colher os exames para o médico conseguir analisar e descobrir realmente o que a criança tem. Outras alterações que são comuns nessa faixa etária são as parasitoses. E quando nós falamos das parasitoses, estamos falando do quê? Estamos falando de piolho, que é a pediculose, estamos falando de sarna, que é a escabiose, estamos falando da verminose também, pode ser Ascaris lumbricoides, pode ser Taenia saginata ou Solium, e também pode estar relacionado com as hepatites tipo A, que vem por uma falta de higiene como um todo, não porque a criança não tem higiene, mas às vezes ela não consegue ter noção do que significa algo limpo, algo sujo, se a faixa etária dela é uma faixa etária bem pequena.